na cozinha e o cozinheiro falou, não, fique à vontade, faz o pedido que a senhora quiser. Aí eu fui obrigada a comer um tal de fígado, né, mulher grávida. Aí eu soube que eles gostavam. Eu comprava, por exemplo, eu tinha que comer 300 gramas, eu comprava 1,5 kg porque os cozinheiros também gostavam. Então eu tive essa convivência no Hotel Salvati muito gostoso, até um dia que eu não estava, que vontade de comer aquela comida mais caseira ainda. E eu estava na piscina do hotel, lá eu arrumei emprego, viu? Colégio das Irmãs. Ficar o dia inteiro dentro do hotel também não dá, né, gente? Eu lia pilhas e pilhas, tempo que eu lia muito, foi muito bom em termos de leitura, eu li muitos livros, mas chegou uma hora eu não aguentei. Então eu procurei saber o que tinha cidade. Tinha um clube que a gente podia usar, porque tinha convênio com a usina de Itaipu, então eu tinha um clube. Eu jogava voleibol, jogava tênis e descobri um colégio de freira perto do Hotel Salvati. E aí fui lá me apresentar para ver se tinha aula de educação física. E as irmãs falaram, nós temos pré-escola aqui que precisa. Eu falei, irmã, nunca trabalhei com pré-escola. Ela falou, não, mas se você dá aula de educação física, vai dar certo. E descobri um novo trabalho. Trabalhei com essas irmãs, com as crianças, aprendi a lidar com essa criança pequena. Então foi um período assim, que eu mesclei diversão, trabalho, hotel, e foi muito gostoso. A gente fez bastante amizade, tinha 8 ou 10, já não recordo mais, de casais recém-casados como nós. Então a gente se agrupou, onde ia um, iam todos. A gente ia comer em Argentina, a gente ia comer ali no Paraguai, porque Foz do Iguaçu faz fronteira. Então eu aprendi a tomar belos vinhos por lá. E assim a gente viveu nesses 34 anos para trás, o início da nossa história foi nessa Foz do Iguaçu, até que eu voltei para essa Guarulhos, onde eu dei continuidade na minha vida, e lá eu economizei. Porque o hotel era pago pela Barberim, então a gente foi economizando. Quando voltamos, a gente entrou no financiamento, na época era um BNH, era o sistema de habitação, e nós começamos a pensar e compramos um sobrado, e nesse sobrado a gente ficou alguns anos, até que nós sonhamos ter a nossa casa própria. A gente sonhava, idealizamos uma casa, e ficando em Guarulhos, um belo dia, uma vizinha, já deste lugar onde eu vivia, eu esqueci o nome dela, hoje ela está no céu, já há alguns anos atrás soube que ela faleceu. Ela bateu na minha porta, ela se apresentou, eu não conhecia aquela vizinha, era de uma rua atrás, e ela veio convidar Oswaldo e Eliana para fazer o encontro de casais com Cristo. Aí ela me perguntou se eu era católica, de qual comunidade religiosa. Eu falei, eu sou católica, né? E ela falou assim, que tal você vir fazer o encontro de casais com Cristo? Eu falei, olha, eu acho que não, muito difícil, eu sou sozinha aqui, eu já tenho filho, eu já tinha tido Eduardo Augusto. Aí ela falou assim, então deixamos para a próxima vez. Aí na segunda vez essa vizinha chamou, insistiu, e aí eu chamei mamãe e papai. Mamãe saiu de Uberlândia, foi para Guarulhos para ficar com Eduardo Augusto. Nesse encontro de casais com Cristo, eu e Oswaldo nos identificamos. Eu acho que foi um encontro profundo que a gente teve com Jesus Cristo. Eu conhecia Jesus toda a vida da minha vida, eu escutei falar no colo de papai, de mamãe, de colégio de freira, mas foi um encontro pessoal. Eu descobri um Jesus Cristo assim presente na vida da família, na vida dos casais, na vida das crianças. Me apaixonei, me encantei com ele, com a proposta dele, e vim de berço. Mas era o momento da minha maturidade já de adulta, de uma fé mais amadurecida. E depois daquele encontro eu falei para o Oswaldo, eu vou tirar um tempo da minha vida para ajudar nesta comunidade religiosa. Porque quando eu era menina, eu tinha sido catequista porque eu quis.
eu preparei primos para fazer a primeira comunhão. Sem saber de nada se podia ou não podia, eu fiz isso. Então acho que a evangelização estava dentro do meu ser. Eu vou lá me apresentar para ser catequista. E fui. Bati na porta lá da igreja Santa Mena. Me receberam assim com muita alegria, ainda mais que eu tinha acabado de fazer um encontro de casais. Falei, olha, eu estou aqui me colocando à disposição se vocês precisarem de uma catequista. Aí ela falou assim, para criança. Eu falei, de jeito nenhum, se pegar a criança eu vou fazer assim, ó, tchum. Eu tenho um menino de 2 anos, já tem tempo, me exige muito, não quero. Ela falou, que tal jovem? Eu falei, opa, legal. Jovem, eu gosto porque o jovem é sonhador, e o jovem tem que ser revolucionário, ele tem que pensar na transformação do mundo, e eu gosto disso. E comecei com um grupo de jovens, e foi muito gostoso, foi prazeroso. E nesses anos de catequista na Santa Mena, eu fui conhecendo uma realidade do empobrecimento da cidade. São Paulo, no entorno dela, tem muitos pobres, mas eu não conhecia a realidade de Guarulhos. Quando eu tive a minha primeira empregada, uma das primeiras empregadas, que morava num lugar, num barranco muito grande, onde lá embaixo era pura favela. E aquela menina bateu na minha porta, começou a trabalhar, e eu falei, eu quero conhecer onde você vive. São Paulo nunca me meteu medo. Tive várias pessoas que trabalharam comigo lá, nunca tive problema. E quando ela falou que ela morava lá, comentando com as minhas amigas, que eu fiz um ano de teatro com as minhas amigas, onde os meus filhos estudavam, que era a Oca do Curumim, elas falaram, Helena, você não tem medo não? Eu falei, de jeito nenhum. Eu fui lá conhecer aquela realidade dela. Comecei a me tornar mais sensível por aquelas famílias empobrecidas. E como era minha empregada, eu falei, que direito eu tenho ter geladeira, eu tenho carro, eu tenho isso, ela não tem nada. Aí eu comecei a ajudar essa minha empregada. Eu comprei uma geladeira, a gente foi melhorando a vida dela. Falei, tá na hora de você mudar disso aqui, não é um lugar legal. A Eliana já pensa nisso há muitos anos. Eu estou pensando em sair daqui. Falei, pensa mesmo. E ela saiu. Ela foi para uma outra casinha, simples, humilde, e a gente ajudou. E quando eu falo a gente, porque eu já estava com os grupos de casais. Aí eu comecei a envolver os casais nessa cooperação dessa menina, e mais outro, até que um dia uma amiga de grupo de casais, grupo de oração, me ligou, Eliana, aconteceu o maior desastre, maior desgraça aqui atrás da minha casa. Falei, fala, Rosa, o que aconteceu? Um gás explodiu, gente, tem morte, tem maior confusão. Falei, tô indo. Tuf! Desliguei o telefone e corri. Quando eu cheguei lá, a Rosa me levou na vizinha dela, gente chorando. Eu simplesmente... eu acho que coisa que Deus nos permite fazer e nos prepara para isso. Quando eu vi, catei a mulher e os filhos, levei tudo para minha casa. Por quê? Ali não era um ambiente mais para ficar, não tinha nem onde ficar. Eles estavam rolando um gás e alguém acendeu o interruptor, ligou a luz, explodiu aquele 2x2 que eles moravam, foi para os ares, morreu o menino, o marido foi queimado todo, tinha ido para São Paulo, ficou assim muitos meses em São Paulo, extremamente queimado, onde eles colocavam até aros para o lençol não tocar no corpo dele, jogava por cima. E eu fiquei com essa família na minha casa 3 meses, mãe e 4 filhos, e envolvi os casais do nosso grupo. Falei, gente, está na hora da gente fazer alguma coisa de fato por essa família. Então a gente revezava grupos de mulheres que davam banho nela, porque ela se queimou muito. As crianças foram lá para casa, com a graça de Deus, nenhuma queimou. Teve morte de primo, mas os filhos dessa senhora, que me esqueci o nome dela agora,
os filhos não se queimaram, mas ela se queimou. E nós começamos a cuidar dessa mulher e ficamos 3 meses com ela lá em casa. Aí eu falei, gente, essa mulher o marido vai sair do hospital daqui 1 mês, 4 meses ou 5, está previsto. Para onde eles vão? Aí virei para Rosa, será que eles não têm um terreno na cidade de Guarulhos, não? Para quê, Eliana? Para a gente construir uma casa. Ela falou, você é louca? Eu falei, não, louca não, nós somos capazes. E a Rosa foi atrás e descobriu que eles tinham um terreno. Eu falei, pronto, tá, nós vamos fazer essa casa. 1 mês e meio a casa estava em pé. Eu ligava para todos os grupos. Nós fizemos mutirão todo sábado e domingo de 1 mês e meio. Tinha ali pedreiro, tinha médico, tinha dentista, porque o nosso grupo era assim, heterogêneo. Tinha médico, tinha engenheiro como Oswaldo, tinha dentista, tinha pedreiro, um chamando o outro, tinha sempre 13 homens. Aí eu ligava e falava, fulano, esse final de semana seu não pode. Eu mantinha contato com todos eles e falava para as mulheres, tal hora eu estou passando, você me faz um frango, outro faz um feijão, outro faz isso. E aí eu pegava uma caravana, enchia de comida e sentava com os homens debaixo de uma grande árvore que tinha ao lado da casa. E foi assim. 1 mês e meio essa casa estava em pé. Eu olhei para a casa e falei, e agora? Não tem uma cadeira para essa família sentar. E aí nós fomos, eu falei, Jesus, e agora? Como é que faz? E a Ludmila, que era um grupo de casal, o marido dela era dentista, e ela tinha perdido a mãe há 5 anos. A casa fechada, não sabia, os irmãos não sabiam o que fazer. E ela vendo, ela junto, ela nunca nos contou nada disso nos grupos de oração. Ela vendo que eu falei, gente do céu, agora nós vamos fazer uma outra peleja, construir uma casa, vamos agora pedir, um dá uma cadeira, outro dá a mesa, vamos tentar colocar os móveis, porque a mulher perdeu tudo, não tinha nada, né? Morava uma família no 2x2, numa beliche, 6 pessoas dormindo em uma beliche, de solteiro. Não tinha cama de casal, era cama, um fogãozinho, um tanque do lado de fora, mais nada. Aí ela falou, Eliana, vou falar com meus irmãos, se eles doam alguma coisa da casa da mamãe que está fechada. Aí a resposta que ele era para levar tudo, nós levamos tudo. Tiramos os móveis, geladeira, cama, tudo. Nós deixamos a casa totalmente mobiliada. E aí nós demos um banho de loja nela. Falei, agora você vai receber seu marido bonito. Nós maquiamos a mulher, colocamos umas roupinhas novas para ela. Enfim, deixamos aquela família, com a graça de Deus, na desgraça, eles tiveram uma grande graça. Uma casa, um zelo, um cuidado. E aí continuou a nossa vida, a nossa lida em São Paulo. Eu também quis trabalhar. Eu abri uma fábrica de pão de queijo mineiro, e comecei a vender em São Paulo. Todos os lugares me compravam muito bem. Eu tinha 3 pessoas que amassavam no braço, tinha 2 pessoas que vendiam na rua ali pronto, e eu ia nas pequenas empresas. Fui uma vez no Carrefour, ele falou que eu teria que ter nota fiscal, que ele teria que fazer um teste, que se fosse aprovado, poderia entrar no mercado, né? no supermercado deles. E aí quando eu fui para São Paulo, não sei se era Consolação, um barzinho de esquina, eles amaram. Eles começaram a me pedir tonelada. Eu falei, não dou conta. Aí eu resolvi, depois de 1 ano com tudo isso, fiz uma reflexão. Ou eu amplio, ou eu fecho. Aí eu engravidei, soprei a velhinha de 1 ano e encerrei a fábrica de pão de queijo. Mas lá eu vendi roupa, lá eu vendi joia, no tempo que se vendia muita joia. E assim foi a nossa vida lá. Eu joguei voleibol, participei de grandes campeonatos paulistas de sêniors, de senhoras. Conheci grandes jogadoras de voleibol. Joguei muito tempo. Era um time maravilhoso, era gostoso, prazeroso. E os filhos foram crescendo, a história foi continuando.
Nós temos 3 filhos, o Eduardo Augusto, que nasceu em 1978, né? Depois o Tiago, em 1980, e a Marcela, em 1982. Então, nós tivemos os 3 meninos por lá e os meninos, o Oswaldo viajando demais. Oswaldo, quando entrou na Barberina, ele entrou para uma atividade, uma determinada função, e com o passar dos anos 7, 8 anos, se eu não me engano, o Moses, nunca esqueço, Moses falou: Oswaldo tem pique para vendedor. Ele descobriu que o Oswaldo tinha alma de vendedor. E um dia ele nos chamou para comer em São Paulo, num restaurante muito gostoso, e lá ele fez o convite para o Oswaldo assumir a gerência geral da exportação, porque a Barbie Green, na época, 60% dos produtos vendidos dela era mais para fora do Brasil, na América Latina, do que o próprio Brasil. Aí o Oswaldo ficou 8 anos na área de exportação. E ele parecia eu falava que ele era barata de avião. Ele vivia mais nos ares lá dentro do que na terra. Às vezes ele ficava uma semana para fora, uma semana aqui, voltava. E um dia ele percebeu que os filhos estavam crescendo e ele não estava tendo mais essa convivência familiar. E aí ele falou: bem, vamos embora daqui? Eu vou, para onde você for, até para debaixo da ponte eu vou. Onde você quer ir? Vamos voltar para sua cidade? Vamos para Uberlândia? Falei: vamos embora. O que você pretende fazer lá, amor? Eu vou abrir um material de construção. Falei: você é louco. Aí eu não vou. Pensa primeiro. Por quê, amor? Falei: você não tem experiência. Você vai ficar em mão de quem? De funcionários que entende? Ou de alguma pessoa que você vai contratar? Eu acho que o administrador tem que entender profundamente do que faz. Você é engenheiro, pensa alguma coisa na tua área, na cidade de Uberlândia. Aí eu me lembro direitinho que o Oswaldo, na época, estava muito apaixonado com a informática, né? Ele falou: já sei o que eu vou fazer. E nisso, um amigo nosso, ele era de Uberaba, nós nos conhecemos lá, Regina e William, nós nos conhecemos lá, e ele chamou o Oswaldo para abrir uma casa de material de construção. Me chamaram para uma reunião. Falei: eu vou, mas não subo, porque eu não vou concordar com a opinião de vocês. E eu não quero ser, vamos dizer, uma pessoa negativa que vai dizer para vocês que não vai dar certo. Se vocês dois querem, vocês são adultos, você engenheiro e você dentista, pensem. Mas não vou. Ele: você não vai na reunião? Eu falei: não, porque eu acho que cada um tem uma especialização e eu acredito que vai ser difícil para vocês. Penso eu. Não fui na reunião. Fiquei com a Regina embaixo, batendo papo, tomando café, com criança, conversando. Meus filhos já estavam grandes, Marcela com 9 anos, né? E Eduardo Augusto com 14, 13 para 14. E aí foi só aquela reunião. Aí eles conversaram, até um dia o Will falou: tô indo embora para Uberlândia. Falei: jura? Falei: nós também. O que você vai fazer? Vou abrir consultório. Ele se especializou dentro da odontologia, ele fez outras especializações, ele vinha para abrir um consultório em Uberlândia, outro em Catalão, que é pertinho de Uberlândia, e o Oswaldo veio para abrir uma empresa chamada Compsoft, uma pequena porta chamada Compsoft, e essa Compsoft existe até hoje. Nós abrimos a Compsoft em outubro de 91 e 29 de janeiro de 1992. Nós viemos com menino, com cachorro, com tudo. Uberlândia, de malicuia, como diz o mineiro. De malicuia, nós viemos para Uberlândia para experimentar esse mercado, né? Viemos assim, corajosamente, arriscando tudo. Dar certo ou não dar certo. Ele, cansado de viajar, na área, viajava demais, né? Fazia muito América Latina. E então ele comentou comigo: bem, vamos pensar agora, os meninos tão grandes, vão trabalhar comigo? Eu falei: vamos embora. E aí eu comecei a trabalhar com o Oswaldo.
administrando a Compsoft com muito pouco conhecimento. Posso dizer nenhum. Nunca trabalhei na área administrativa. E comecei a ajudá-lo, comecei a fazer compras para a Compsoft, não entendia nada de informática. Quando ele me falou que eu tinha que comprar hardware, eu falei, o que é hardware? Eu aprendi com os vendedores. Eu falava, moço, eu preciso comprar um negócio, o que é isso? E fui aprendendo. E aprendi, Carla, com a vida. Entre lágrimas e também vitórias, eu aprendi, nos meus 20 anos de Compsoft, a administrar a empresa. E a gente, nessa caminhada de Uberlândia, quando eu cheguei em fevereiro, eu fui procurar a catedral para inscrever meus filhos na catequese, porque eu queria dar um caminho para meus filhos, uma religião que eu acreditava que poderia fazer bem a eles. Só o futuro Deus pertence, mas nós, como queremos que o nosso filho aprenda judô, inglês, português, quantos idiomas, que seja culto, que faça intercâmbio internacional, que domine, por que eu não ia trabalhar na espiritualidade dos meus filhos? Se o filho precisa ir para um dentista que não gosta, a gente os levava. Por que eu não ia fazer isso para os meus filhos num campo espiritual que muito me fez bem? Muito. Eu procurei então lá na Travessa Cristo Rei para inscrever. Quem me atendeu foi uma religiosa que fazia faculdade comigo, inglês e português. Eu falei, Eliana, você sumiu de Uberlândia. Eu falei, 15 anos, irmã. Eu fiquei em São Paulo, na cidade de Guarulhos. O que você fez por lá, minha filha? Eu falei, olha, eu fiz encontro de casais, eu e Oswaldo demos palestra para noivos durante muitos anos, a administração do lar, na questão financeira, questão de empregabilidade. O que mais? Eu fui catequista de jovem, de criança. Eu falei, não, eu trabalhei só com jovem de crisma. Ah, tá bom. Escreveu meus filhos, uma semana depois ela foi, Eliana, tenho aqui ela me ligou, tem aqui uma turma te esperando. Eu falei, o que, irmã? Tem um grupo de jovens do crisma. E eu, assim, naquela hora, eu agradeci a Deus, porque quando Oswaldo e eu saímos de Guarulhos, a gente tinha um envolvimento muito grande com essa comunidade religiosa. Nós éramos coordenadores de 7 grupos, porque o pároco, João Miasi, um italiano inteligentíssimo, tradutor literato mesmo de italiano, português, ele nos deu uma região onde nós morávamos de 7 grupos para a gente encontrar os 7 grupos de casais. Então a gente tinha assim, uma profundidade já dentro de uma comunidade, coordenando vários grupos. Eu falei, gente do céu, falei com Deus, Senhor da vida, eu vou para Uberlândia, uma cidade festeira, é uma cidade alegre. Possivelmente eu tenho medo de romper com a minha relação com você. Cuida de mim, me amarra de correntes, porque é muito fácil escapar de você. Você é um Deus que não cobra nada, que está sempre dando os livre-arbítrio, e eu tenho certeza que eu vou voltar para o esporte Uberlândia, eu vou voltar para o seio da minha família. Eu tenho muito medo, Senhor, de eu perder esse elo profundo de ligação, onde hoje eu estou vivendo contigo. Eu e Oswaldo, não só eu sozinha. Que eu sempre na minha vida, sempre quis estar com Oswaldo em tudo, em tudo. Aí fiquei com esse grupo de jovens, eu e Oswaldo ia à missa com meus filhos. Quando chegou em dezembro daquele ano de 1992, eu percebia já na cidade um empobrecimento no entorno da cidade, na sua periferia, coisa que eu não tinha visto antes. 15 anos atrás, quando eu morava em São Paulo, não havia aquele empobrecimento da cidade. Quando eu voltei para Uberlândia 15 anos depois, eu percebi uma periferia que não tinha, e aquilo eu fui vendo, analisando, e dezembro
de 1992, eu estava com esse grupo de jovens preparando para o Crisma. Se eles queriam seguir Jesus Cristo, o que Jesus dizia? E aí os jovens, cada um na sua expressão, ele manda a gente amar e conhecer o outro. Falei assim, é vontade de Deus esta diferença social na cidade de Uberlândia? Porque na cidade de Uberlândia, tão famosa pela sua prosperidade, pela sua beleza, é próprio de Deus querer essa diferença social? Os jovens falaram, claro que não. Falei, então, o que a gente poderia fazer para ser cristão? Porque Jesus tem uma frase fantástica. Ele fala, eu vim para que todos tenham vida em abundância. Como nós, seguidores do cristianismo, não vamos lutar por uma vida. Tem ausência de vida nessa cidade. E aí eu provoquei estes jovens a pensar em conhecer uma realidade sofrida dessa diferença social. Aí eu falei, vamos conhecer a creche, vamos para o orfanato, vamos ao asilo dos velhos. E uma menina falou, vamos para a periferia? Falei, ótimo, vamos para a periferia. Aí, dezembro de 1992, nós viemos porque nós estamos nessa região do Almir, nós fomos para o Dom Almir. Eu falei, gente, vocês não vão para um safari humano, vocês vão ler a realidade de Uberlândia. Viemos e na volta, esses jovens voltaram muito impressionados do que viram, porque era um menino assim, de uma classe média alta, onde os pais tinham, vamos dizer, economicamente falando, tinham um nível bem superior dessa realidade do empobrecimento. Filhos de médico, nós tínhamos filhos de dentista, de advogado, e eles voltaram e falei, e aí que viram? Dá para ficar indiferente com a realidade pela qual vocês perceberam na cidade? E esse jovem falou, a gente poderia fazer uma campanha, porque cada um foi contando, eu vi gente com fome, eu destampei panela, não vi nada, a gente podia fazer uma campanha de comida. Eu falei, ótimo, mas não transforma a realidade, mas é necessário. Eu vi gente sem agasalho, vamos fazer uma campanha de agasalho, Eliana? Eu falei, muito bom, é ótimo, mas não transforma, é muito pontual. Aí uma menina falou, que tal a gente mexer com moradia? Eu falei, gostei. Por que moradia? Ela falou, porque a gente percebeu que muitas famílias do Dom Almir estavam indo para uma nova região em Uberlândia chamada Seringueiras, onde o prefeito da época loteou uma região para 1.200 famílias desta periferia de Uberlândia comprar os lotes e mudar para lá. Eliana, e a Casa da Dignidade, pai da família? Eu falei, perfeito. Vocês jovens aqui de 15, 16, 17 anos, vocês têm poder aquisitivo para a gente pensar em moradia? Não, quem tem? Pai e mãe. Então vamos fazer uma reunião com os pais. Então, 17 de março daquele dezembro, já marquei com os jovens, 17 de março de 1993, falei, não pode faltar um pai. Esse é o seu gesto concreto solidário, por esta humanidade sofrida que você viu, por esse grupo de famílias, destituído da dignidade de filho de Deus. E foi muito interessante. Eu levei para os pais essa pesquisa que os filhos viram, deixei para os pais analisar o que os filhos viram dessa diferença social, o que eles poderiam contribuir para que esses filhos dele pudessem fazer de fato algo daquilo que eles viram. E os pais começaram. A gente poderia pensar em pôr água, porque onde eles foram não tem nada. Porque eles tiraram a lona daqui e levou a lona para um barraco. Pegou a barraca que foi para o espaço que ele comprou, onde ele estava pagando com um carnezinho para a prefeitura. Em 5 anos, ele era dono do terreno, mas ele não tinha dinheiro para construir. E aí, um palpite daqui, outro dali, aí uma mãezinha levantou a mão e falou, por que a gente não faz um carnê entre nós pais, para a gente depois pensar nessa questão da moradia, que os jovens em comunhão, numa decisão em conjunto, todos queriam já a moradia. E eu falei, ótimo, gente, eu não tenho dinheiro para mandar fazer carnezinho. Eu me esqueço de uma mãe chamada Cristiane. A Cristiane Gomide era dona da tipografia Gomide, é do pai. Falou, eu posso doar 1000 carnês. E aí nasceu o trabalho.
Nós começamos com esses 1000 carnezinhos, primeiro dentro da catedral, sensibilizando essa comunidade que participava dentro da Catedral Santa Teresinha, para que não ficasse só com aqueles pais do Crisma, do meu grupo. Nós fomos ampliando e nós fizemos questão que saísse das portas da catedral. Aí nós começamos a espalhar os carnês entre a